pessoa quer puxar até o nosso tapete, quer nos ver caído. Nós precisamos, olha, Deus levantou os senhores e as senhoras com esse objetivo de apoiar, de ajudar, de chegar junto. Não, meu pastor, não, meu dirigente, não, minha dirigente, nós estamos juntos. Esquenta a cabeça com isso, não. Esquenta, não. Sempre teve gente desobediente, sempre vai ter gente desobediente, sempre vai ter gente que vai ajudar, sempre vai ter gente que vai atrapalhar, sempre tem. Não esquente, não, moço. Precisar da gente, estamos aqui, vamos devagarzinho. Eu até falo isso para os meus amados. O tempo foi me ensinando. Não deixe que os problemas, as discórdias ou qualquer outra circunstância no meio do grupo lhe atinja. Não deixe não. Está com a consciência limpa, está seguro que está fazendo a vontade de Deus. Então, se alguém acha que sim, ou acha que não, que aprova ou desaprova, é com ele e Deus. Você vai fazer a sua parte. Não é fácil, atinge a gente, machuca, fere, principalmente se você e todos aqui o fazem. Dá tempo para Deus, dá tempo para a obra, faz sacrifício. Aqui nós temos dona de casa, temos pai de família, homens ocupados, pessoas que trabalham, que têm compromisso, que têm problemas, que têm questões, às vezes problema no casamento, problema na família. Alguns têm filho nas drogas, ou que tem um parente que está preocupado, alguém está doente. Mesmo assim, ele está ali para fazer algo para Deus. Então eu e você, nós precisamos servir de apoio, estender uma mão amiga, um ombro amigo. Você sabe de que é que os pastores mais sofrem? Derrame e infarto. São as duas doenças que mais atingem pastores: AVC e infarto. Então a gente precisa ter essa consciência e trabalhar para ajudar os nossos irmãos. Nós aqui, nós precisamos ter essa consciência. Você que está lá na congregação, que tem um dirigente, que tem um departamento, que tem uma dirigente de departamento, que tem um dirigente de círculo de oração, ou qualquer outro que exerça uma função, apoia ele. Ô, irmão, está precisando de uma ajuda aí, o que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que eu posso fazer para te apoiar? Porque ver o erro é fácil, é simples. Então eu faço essa orientação, eu passo essa orientação para você que está com a responsabilidade, irmão. Tenha paciência, descanse em Deus, faça aquilo que está na sua possibilidade de fazer, dentro das suas condições. Faça com paciência. Faça com paciência. Eu vou ser sincero para os irmãos, às vezes as pessoas conversam comigo e dizem: pastor, o senhor às vezes deixa a coisa assim para resolver. Às vezes eu digo: minha irmã ou meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você: se eu não cuidar de mim e eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar de você? Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar de você? Então, primeiro, isso não é egoísmo, não é vaidade, não. É questão de consciência. Eu preciso primeiro cuidar da minha saúde física, emocional, psicológica, espiritual, para que eu, estando saudável, eu possa lhe ajudar, eu possa cooperar com você. Então não deixe que o que fulano falou, o que Beltrano disse, não deixe isso lhe atingir, não. Não deixe isso enraizar no seu coração, não, nem entrar na sua mente, nem tomar lugar não deixe, não. Repreenda, peça a Deus graça e continue. Porque
Por muitos seremos aprovados, e por muitos mais desaprovados. Irmão, tem tanta coisa que acontece. Olha, isso não é porque eu sou crente, nem porque eu sou pastor, não. Eu tenho essa natureza de tentar ser uma pessoa educada com as pessoas. Isso faz parte da minha natureza. Isso está em mim, desde criança, desde menino. E eu lembro que teve uma vez que, em determinada congregação, a irmã chegou para mim e disse: pastor, olha, eu queria falar um negócio que eu disse: pô, não, pode falar. É porque eu canto aqui no departamento das irmãs, e as irmãs ligam o ventilador e eu tenho uma alergia. E assim, ela mesma falou: não acho justo desligar o ventilador só por causa de mim e as irmãs ficar no calor. O que é que o senhor acha? Eu disse: não, minha irmã, a senhora procura um lugar para sentar, e onde a senhora quiser sentar, a senhora pode sentar. Não se preocupe não, na hora de cantar a senhora vai para o departamento. Aí de repente no outro culto a irmã não veio. E eu sempre saía para visitar, ia lá e tal. Irmã, cadê a senhora no culto? Eu vou. E fala, na verdade eu não entro na casa das pessoas quando eu saio para visitar. Só quando a pessoa pede uma oração ou quer tratar alguma coisa, mas é uma visita rápida, é só para avisar o culto e fazer dar aquele alô. Aí, e ela, bem rápido, outra vez eu fui lá, foi até alguns jovens comigo. Aí eu senti que ela estava meio triste. Eu disse: irmã, está acontecendo alguma coisa? Ela disse: tá. Disse: que foi, irmão? Quem foi que machucou a senhora? Quem foi que feriu a senhora? O que foi que fizeram com a senhora? Quem foi? Me diga quem foi. Ela disse: foi o senhor. Eu disse: eu cheguei a ter um tom assim. Eu cheguei um choque assim. Porque às vezes na má interpretação da pessoa, e às vezes na forma que você, às vezes acontece isso, não é maldade, é um descuido. Aí eu fiquei suspensa assim, mas o que foi que eu fiz? Aí ela disse: naquele dia, o senhor lembra que eu falei com o senhor do ventilador, que estava me incomodando? O senhor olhou para mim e disse: senta onde a senhora quiser. Foi. Ela disse que eu olhei para isso: senta onde quiser, onde a senhora quiser. Entendeu? Ela absolveu de uma forma agressiva. E uma coisa que eu tenho ensinado aqui, para a gente que doutrina, para a gente que é pastor, a gente precisa até equilibrar o tom da voz, o aspecto da fisionomia, porque às vezes a gente não está com raiva, a gente se empolga, porque tem encostado. Aí quem está recebendo a palavra pensa que você está com raiva, está irritado, e não é só empolgação, é só, entendeu? Então tudo isso vai gerando essas dificuldades que a gente precisa saber trabalhar e entender. O que às vezes fica difícil é que tanto eu como os amados irmãos e todos os outros precisam entender que nós somos seres humanos, nós não somos Deus, nós não somos Jesus, somos carne e osso. Mas às vezes alguém cobra de mim e dos amados que estão na frente de algum trabalho uma postura de anjo. Pensa que você não se entristece, não cansa, não adoece, não tem problema. Então eu e você, quem precisamos ter essa consciência de que podemos ficar doentes, que temos problema, que nos cansamos, então nós temos que ter essa consciência e abalizar a nossa condição, porque eu não posso dizer o tanto de peso que você pode levar. Quem vai ter essa noção é você mesmo. Não sou eu que vou dizer para você: olha, pega ali 50, 20, 30, 40 ou 60 quilos, sendo que a sua condição é sabida por você mesmo, só pode com 20. Não, mas não, você vai fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades. Eu ficava meio preocupado, porque quando eu estava indo em Madureiro, chegava assim, começo de ano que nem agora, e o presidente fazia reunião e dizia: olha, nós vamos criar metas para a igreja. Eu sempre fui meio, como é que eu posso dizer? Meio cismado com meta. Eu não gostava muito desse negócio de meta, não. O que é? Por exemplo, seria mais ou menos ele dizer assim: esse ano, essa congregação vai ter que batizar tantos crentes. Esse ano você tem que chegar, a sua igreja tem que chegar a render X. Esse ano você tem que abrir mais 2 congregações. Então,
era uma maneira do presidente traçar metas e passar para aquela igreja conforme ele entendia que a igreja tinha possibilidade de atingir aquelas metas. Então isso foge do lógico. É o querer criar uma meta para o Senhor, achando que sei a sua capacidade e a sua força. Isso foge. Então eu gostava muito mais quando a gente ficava livre. Por quê? Porque eu ia fazer o meu possível e dar o meu melhor para chegar no máximo que eu pudesse, no máximo que eu conseguisse alcançar. Porque é outra coisa que você tem que desenvolver. Você não precisa, você não pode depender de que alguém lhe incentive, que alguém lhe motive, que alguém lhe anime. Você tem que gerar dentro de você essa disposição. Você tem que ser animado e animada por natureza. Você não pode depender do fogo do fulano, do azeite de Beltrano, da empolgação de Cicrano. Não vou porque o fulano está indo, agora eu vou fazer porque o fulano está fazendo. Agora fulano não está indo, eu também não vou. Fulano não está fazendo, também não vou. Fulano parou, também vou parar. Não, você não pode permitir que a sua vida seja animada ou desanimada, alegre ou triste por terceiro. Não, você é que tem que criar essa disposição na sua vida. Tem que depender da gente, tem que depender de nós. As pessoas têm que olhar para mim, para os senhores, para os amados e para as amadas, e ver essa confiança. Por que é que os senhores estão aqui? Eu não tenho dinheiro. Eu só não digo que financeiramente sou uma pessoa ferrada porque eu não sou peixe. Me desculpa a expressão. Não, é o boi que ferra, né? Tá, Marta. Eu não tenho nada, mas o que é que de repente pode gerar em você o desejo de estar ao nosso lado? É porque você vai olhar e vai ver segurança, vai ver que tem desejo, vai ver que tem compromisso, vai ver que é animado para fazer aquela obra, vai ver que é uma pessoa que tem convicção e foi chamada para fazer a obra. Mas se alguém olha para você, vê insegurança, incerteza, desconfiança, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se faço, não sei se não faço, não sei se quero, não sei se não quero, não sei se é, não sei se não é. Não, meu irmão, você tem que levantar a cabeça, cerrar os punhos e marchar. Aí alguém vai criar empolgação. Pode até ser que dentro da sua mente você esteja dizendo: meu Deus, me ajuda, dê misericórdia, porque o inimigo é terrível. Mas você está ali. Então você precisa desenvolver isso dentro de si mesmo, dentro de você. Mas entendendo, irmão, que você é ser humano, você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Porque às vezes a gente fica preocupado, tem um problema, se eu não resolver esse problema, vão dizer que eu não tenho capacidade para resolver. Eu já pensei assim também no início, eu ficava muito preocupado. Não tem que, se eu não resolver, o que vão pensar? Não é descaso com a obra, irmãos. É porque eu aprendi a confiar em Deus. Hoje eu descanso. Mas pastor, a igreja está passando uma crise, uma fase, um problema. A igreja tem dono. A igreja tem dono. E é o dono quem vai determinar os momentos bons, ruins, os passos difíceis, os alegres, os tristes, de derrota, de vitória, de fracasso, de sucesso. Eu vou descansar em Deus e ponto final. Vou fazer aquilo que compete a mim, que é a minha responsabilidade, assumir meus compromissos. Eu vou orar, vou visitar, vou evangelizar, vou lutar para dar bom testemunho, mas o resultado quem dá é Deus. O apóstolo Paulo disse: olha, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. O crescimento é através de Deus, Deus quem dá através do seu plantar e do seu regar. Então a gente precisa descansar, irmãos. O rebanho dá trabalho, é natural. É natural o rebanho, a ovelha dá trabalho. A ovelha é natural, por isso que é chamado de rebanho. E ela vai naturalmente dar trabalho. Mas o que complica é quando os pastores vão dar trabalho. Porque quando os pastores, os líderes, dão trabalho, sabe o que é que acontece? Divisão.
E Jesus Cristo disse: nenhuma casa, cidade ou reino dividida subsiste. Ela é vencida, ela é derrotada. Porque quando os pastores, os líderes, não se combinam, há divisão. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. Lembra do caso de Abraão e o sobrinho Ló? A Bíblia diz: houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Não eram as ovelhas que estavam brigando pelo pasto nem pela água, eram os pastores. Eram os obreiros. E qual foi o resultado? Abraão para um lado e Ló para outro. Ló vai para Sodoma, perde tudo. Porque a bênção de Ló era dependente da bênção de Abraão. Enquanto Ló estava ao lado de Abraão, o que Deus dava para Abraão, Ló pegava uma casquinha. Mas o Ló não soube dar valor, não soube valorizar. Então, quando isso não existe, então o maior problema está quando a liderança não consegue trabalhar para unificar o grupo. Eu comecei falando de propaganda. Você já imaginou uma coordenadora de mocidade, uma coordenadora de senhoras, dirigente de departamento, que fala mal dos seus próprios componentes? É a mesma coisa de um chefe de trabalho, um gerente, que ele comenta para os seus amigos nas suas horas de lazer e diz: rapaz, eu tenho uns trabalhadores lá, mas penso, os trabalhadores que não fazem nada, são preguiçosos, que não rende, que não produz. Por que é que ele não rende? Por que é que ele não produz? Se você é o chefe, o gerente dele, de quem é a culpa então? Então, quando eu digo que o meu grupo, que o meu departamento, que a minha congregação não produz, eu estou dizendo que eu não estou tendo capacidade nem competência. Então veja só, a igreja, ela oscila, ela tem altos e baixos, ela tem momentos bons e momentos ruins, momento que ela está cheia de não caber ninguém, momento que ela fica praticamente vazia. E eu digo isso por experiência, não é que eu li uma teoria, o livro não, eu digo pela experiência de 24 anos já pastoreando e vejo isso acontecer. E foi uma das primeiras revelações que o Espírito Santo me deu, foi um dos primeiros entendimentos. Eu lembro que com poucos meses que eu estava aqui, eu acho que os pastores que aqui talvez não lembrem dessa reunião, o evangelho do pastor Edinaldo da Itana era aquele lá com a gente, mas eu peguei um quadro de escola, um quadro negro que a gente usava na escola bíblica, peguei o giz e disse: olha, irmãos, a igreja começa aqui no zero. Você começa a igreja aqui no zero, ela vai subindo 3, 5, 8, 10. Maravilha, comecei a ser nada pouco 10. Aí de repente vem alguma crise, um vendaval, ela começa caindo, vai para 8, vai para 7, vai para 6, vai para 5, 4, a vez fica só em 3. Você é de misericórdia. Aí fica com aquele extremo, você fica ali, meio triste, meio pinhão, meio pensativo, meio constrangido, mas você continua, vai lutando, vai lutando. Aí de repente, daqui a uns dias, aí começa, vai vindo um, vai vindo o outro, vai para 5, vai para 7, vai para 8, vai para 10, vai para 12, vai para 15. A última vez chegou em 10, foi para 15 agora. Aí você, que maravilha, aí se anima. Aí de repente começa outra situação, de 15 vem para 12, vem para 10, vem para 8, vem para 7, 6. Aí fica lá 6, 7, 8, fica por ali. Aí veja que já não para 3. Aí daquele 7 que ficou, aí começa subindo, nós vai para 10, vai para 12, vai para 15, vai para 20, 25. Que maravilha. Aí de repente vem outra coisa, 25, vem para 22, vem para 20, vem para 15, vem para 13. Mas veja, de 10 já está em 13, 14, 15, e assim vai. Então você tem que ter essa maturidade, você tem que ter essa consciência, e não se abater, não desanimar, não procurar culpados, porque normalmente a gente quer alguém para culpar. Eu vou dar um conselho: quando você quiser alguém para culpar, culpe a si mesmo. Culpe a si mesmo. Já fui tentado muitas das vezes a chegar numa reunião e dizer:
fazer uma reunião com o departamento, eu disse, vocês é isso e aquilo, às vezes você fica tentado, mas a gente pode até orientar, mas no fundo, eu digo, bom, eu tenho a minha parcela de culpa, vou me conscientizar dela e vou continuar fazendo o meu trabalho, pedindo graça e misericórdia a Deus para produzir na obra, para render na obra, para ser útil na obra. Então a gente precisa ter toda essa compreensão. Agora o problema é que nem todo mundo sabe a importância e a responsabilidade que é ser obreiro. Eu disse aqui com a reunião das irmãs, quando eu fui colocado para ser porteiro da igreja, irmão, eu me senti importante. Senti importante. E isso não é como é que eu posso dizer, uma coisa fantasiosa, não. Isso é uma realidade. Você ser um porteiro da igreja, um auxiliar, um cooperador, você está sendo colocado numa posição de honra, mas às vezes a gente não consegue entender o valor. E o pior não é nada, e aqui a gente passa por isso, irmãos. Chega o tempo de nós separarmos, consagrarmos, ordenarmos alguns obreiros, e alguém fica triste porque não foi separado, porque não foi ordenado. Mas se a gente faz uma reunião e você é um porteiro, por exemplo, não vem, não dá satisfação, eu estava cansado, não estava disposto. Então quando você trata dessa maneira, você vai colher isso. Repito, toda obra ela tem as suas dificuldades, seus altos e baixos. Mas se eu sou aquela pessoa que não valorizo uma reunião, que não valorizo uma confraternização, que não dou valor, que não vou, quando eu chegar nesse nível e tiver que fazer alguma reunião, o que é que vai acontecer? Eu vou. Aí eu vou ficar bravo, vou dizer que é um bocado disso, um bocado daquilo, aí se esquece que plantou aquilo. Deixa eu contar uma coisa aqui, o Espírito Santo mandou falar para você nesse momento. Nunca jamais você perderá nada por ser obediente. Nunca jamais você terá nem Prejuízo por ser obediente. Você nunca vai ter prejuízo. Se não tiver vitória, que prejuízo. Prejuízo não tem. Então, irmãos, olha, é compromisso. Hoje até que é mais fácil a pessoa ser obreiro, mas está ali pastor Marcel e outros mais que sabia, pastor Marco, missionário Manzuleite, que congregou com a gente em Madureira, sabe a rigidez que era para você chegar numa posição na igreja, receber um cargo. Quando eu tinha acho que uns 10 meses de crente, recebi a proposta para ser porteiro, irmão, da igreja. Não tinha um ano ainda não de crente. Naquele dia para cá, meu irmão, nunca mais eu deixei esse compromisso. Aí você coloca uma pessoa para ser porteiro hoje, aí ele é porteiro hoje, mas amanhã já não é mais. Aí um dia ele é, outro dia não é, tem hora que ele dá um tempo, aí depois, não, eu quero ser novamente. Entendeu? Aí fica difícil, você não gera confiança. Porque está escrito, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, se olhar não é apto. O pastor Celestino conhece pessoas, irmãos, que, por exemplo, na missão, que é uma igreja grande, e passar 15, 20, até 30 anos como porteiro, não é isso, pastor Celestino? 31, 38 anos como porteiro no arredor dali. Aí às vezes a pessoa nem assume o compromisso de porteiro, que vamos classificar, que é um compromisso menor, aí quer um maior. Ora, a Bíblia diz, se você não é fiel no pouco, como vai ser fiel no muito? A Bíblia diz que para você assumir posição na igreja, você precisa ser provado, e as provas são mediante esse compromisso. Eu lembro até que uma vez,
E ainda no outro ministério, eu coloquei um irmão para ser porteiro e ele faltou uma vez, faltou outra. Aí teve um irmão que até me censurou: pastor, não bota essas pessoas sem responsabilidade para ser porteiro não, para ser obreiro não. A minha resposta foi simples: não tem como a gente saber se é responsável se não der responsabilidade, né? Então ali a gente faz a prova, faz o teste. Então exige da gente. Exige da gente. Claro, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm compromisso, têm responsabilidade. Eu lembro que o pastor Vianney, ele foi censurado uma vez, porque chegou o tempo das festividades e ele apresentou um irmão para ser separado do diaconato. Os outros obreiros chiavam. Disse: não, rapaz, esse irmão só vem para a igreja no domingo. Poxa, o irmão domingueiro você vai colocar para ser diácono. Aí ele explicou o porquê. Ele disse: olha, esse irmão, ele trabalha durante a semana, tem um compromisso. Por isso é que ele não está durante a semana, ele tem a responsabilidade dele, tem o compromisso dele assim, assim, assim. Mas no domingo, ele está de manhã na escola bíblica, à tarde do evangelismo e à noite no culto. Dizimista. Então, isso existe equilíbrio para isso aí. Então é desta maneira, irmãos. Eu tento passar isso para os irmãos, porque isso não é uma coisa que vai simplesmente me beneficiar. Isso vai beneficiar o seu chamado, a sua vocação. Porque eu vou falar uma coisa aqui, eu não gosto de falar isso, porque eu acho isso um pouco arrogante. Eu mesmo acho isso um pouco arrogante. Vocês me ouviram falar que eu cheguei aqui em Madureira na situação que ela enfrentou naquela época, e acabei viajando para o estado do Espírito Santo, Madureira lá também, mas quando voltei não decidi não ir mais para lá e começamos esse trabalho. Mais uma vez eu falei, não tenha isso como soberbo, longe de mim, eu não tenho esse pensamento. Mas não foi a igreja de Madureira que nos deu nome. Foi a graça de Jesus na nossa vida, com o nosso trabalho, que deu nome à igreja. Aleluia! A igreja ficou honrada, respeitada, considerada. Hoje, às vezes alguém diz que é crente, congrega onde? Na igreja Madureira, de frente do Carlos Móvel. Do pastor Cícero Dantas, né? Eu não estou, o tempo que eu não estou mais lá. Mas ficou uma marca. Então quem vai fazer você, não sou eu, não é a congregação, é o seu trabalho, o seu compromisso. Por pequeno que seja a sua função, faça ela ser grande. Por pequeno que for o seu trabalho, faça ele ser grande. Porque pessoas grandes fazem trabalho grande, mas se der um trabalho pequeno, faça o trabalho pequeno ser grande, porque se o trabalho é grande, você é grande com ele. Você entendeu essa visão? Mas se eu ficar, porque é um trabalhozinho pequeno, eu tenho condição de fazer um trabalho maior, porque eu não tenho oportunidade, então pega esse trabalho pequeno e faça ele ser um trabalho grande. É aí onde se revela a grandeza da chamada de Deus na sua vida. Mas uma coisa que eu quero falar para os irmãos, talvez vocês enfrentem isso nas congregações que vocês estão em algum momento. Tem pessoas, olha só que coisa interessante, tem gente problemática na própria vida, é uma pessoa problemática, é uma pessoa complicada, e às vezes ele ou ela quer assumir uma função na igreja só para descontar as suas amarguras. Sabia que tem assim pessoas assim? Só para descontar as suas frustrações, só para despejar os seus desabafos. Não é porque ama a igreja, porque ama a obra, é porque é semelhante àquele professor. Não sei se você já viu o vídeo de um professor de karatê, só que eu acho que ele não era essas coisas todas. Aí ele tinha a classe de aluno de 8, 10 anos, 7, 8, 10 anos. Aí ele chamava os alunos, deu uma raquetada, empolgado. Entendeu? Então ele se realizava um adulto professor vencendo as crianças de 8 anos. Então às vezes as pessoas tentam, como é que eu posso dizer, se livrar das suas frustrações nessa circunstância. Eu preguei ontem lá na congregação na Central, e eu falei sobre os 4 rios que saíam do Jardim do Éden. Eles não vinham de fora para dentro,
Ele saiu de dentro do jardim para fora. Sabe o que é que acontece? Quando você tem fonte, você jorra. Mas quando você espera que venha de fora para dentro, para depois você colocar para fora, isso é vômito. Quando você espera vir de fora para dentro, para depois colocar para fora, isso é vômito. Agora quem tem fonte dentro, interna, jorra água viva. Eu não posso ser um obreiro que vomita, irmãos. Eu tenho que jorrar. Essas nossas reuniões, daqui a pouco o secretário vai falar, a gente vai fazer o nosso calendário de reuniões, a gente vai ver os dias de festa de cada congregação para... Eu até agradeço que os irmãos do Canaã estavam lá com o evento. Eu não ia pedir para eles adiar, mas eles espontaneamente tiveram essa consideração. Eu agradeço, vieram para a reunião, a gente vai fazer para não haver esse contratempo. Mas isso que a gente está fazendo, eu estou tentando mostrar para os irmãos que a responsabilidade que eu tenho, ela é igual à sua, sabia? O mesmo preço que foi pago por mim, foi pago por cada um dos senhores. Então, se pelos senhores foi pago o mesmo preço que foi pago por mim, isso significa dizer que o que eu devo, também você deve. Ou seja, se Jesus nos chamou, irmãos, é porque tem algo em nós que Ele quer usar. Tem algo em nós que Ele quer utilizar, irmãos. E a gente precisa ter essa consciência, irmãos. Você já percebeu que na igreja tem gente doente, problemáticas, tem muita gente. Você não pode se contaminar com essas pessoas. Você precisa buscar uma saúde espiritual, emocional, psicológica para cuidar dessas pessoas. A gente precisa. Não vai ser fácil. Está muito complicado. Quem cuida de doido, dói da família. Misericórdia. Sangue de Jesus. Eita, meu irmão, desculpa. Mas Jesus é maior, meu irmão. A vitória é nossa. Veja só, outra coisa interessante que eu quero falar aqui para os irmãos. Não existe fórmula mágica para ser obreiro. Para nada, na verdade, não existe fórmula mágica. Aí eu vou fazer um curso e eu vou aprender a ser obreiro. Aí eu vou ler tantos livros e vou aprender a ser obreiro. Não existe fórmula mágica para fazer a obra. Não existe. Não existe. O que deve existir em nós é boa vontade, dedicação, perseverança e vontade de fazer. Mas não existe fórmula mágica que você vai dormir despreparado e acorda preparado. Não existe. O que vai existir são exatamente as experiências. Por exemplo, uma reunião como essa, não tem como você aprender tudo, até porque eu não sei de tudo, eu sei muito pouco, e tento com muito sacrifício, com muito esforço, passar para os irmãos aquilo que me vem a compreensão. Então isso não será suficiente. Mas quando eu leio um livro, por exemplo, de 50 páginas, às vezes eu tiro 2 ou 3 lições daquele livro, para mim valeu muito. Então se eu leio mais 30, 40, 50 páginas e tiro mais 5 ou 6 lições dali, aí eu já vou acumulando com aquela, e assim vai sendo o desenvolvimento, ou seja, você vai adquirindo experiência, pouco a pouco você vai, como diz o ditado, de grão em grão vai enchendo o papo. Não dá, não existe fórmula mágica. Eu vou lá e vou voltar pronto, vou estar preparado, vou estar capacitado para resolver todo tipo de problema, para explodir, não funciona, não é assim. É coisa que vai passo a passo, degrau por degrau, dia a dia, mês a mês, ano a ano você vai desenvolvendo. O que vai ser exigido da gente é perseverança, força de vontade, dedicação e vontade de fazer. Glória a Deus. Não existe fórmula mágica. Então que Deus abençoe, meus queridos. Quando você adquire essas experiências,
isso vem com o tempo, aí você começa a entender muita coisa, você começa a evitar falar muita coisa, entrar em alguns caminhos, fazer algumas escolhas, você começa até a evitar algumas pessoas, e não é por maldade, é porque você não quer se prejudicar e nem prejudicar. Porque eu aprendi uma vez uma coisa, que tem pessoas que despertam o nosso lado ruim, sabia? Tem pessoas que despertam o nosso lado ruim, as atitudes delas, o comportamento, ela às vezes consegue tirar você do sério, do equilíbrio, você acaba fazendo, falando alguma coisa. Então, para o bem dela e de mim, você afasta, não é ficar intrigado, ficar de mal, você evita. Isso é necessário fazer, mas isso é a experiência que vai ali dosando. Aí você vai sabendo para quem falar, para quem não falar, o que falar, quando falar, aonde falar. Você vai adquirindo toda essa estrutura para saber lidar com as circunstâncias. Não passe de mágica, exige muito da gente para que a gente possa ter essa compreensão, ter essa maturidade para fazermos essa obra. Então, queridos, que Deus abençoe. Eu vou só passar aqui algumas informações para os irmãos, e daqui a pouco o secretário também vai dar uma palavra para os irmãos sobre alguns detalhes burocráticos que está sendo trabalhado para que a gente possa desenvolver. Olha só, depois vocês anotem o meu canal no YouTube. Eu tinha feito todo o rascunho para fazer era um curso bem longo, eu perdi, acho que quando o meu sogro veio morar lá em casa, minha esposa deve ter feito a arrumação, e por acaso eu tinha um caderno mas eu vou fazer o seguinte, vocês anotem o canal no YouTube, e uma vez por semana eu vou postar um vídeo sobre tudo que se faz na obra, entendeu? Dentro do nosso segmento, da nossa liturgia, o que é que faz um porteiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, como dirige o serviço de oração, uma escola bíblica, o evangelismo, como faz um casamento, como apresenta para a criança, como faz o batismo, o ensino que se canta no culto de seus, o hino que se canta no culto público, o hino que se canta, tudo isso a gente vai passar. Então depois você anota, é Pastor Cicero Dantas no YouTube, se inscreva, e eu vou fazer por semana, vai ser um curso prático de obreiro. A gente vai mostrar todos os detalhes, até quem lida com som, quem toca na igreja, tudo que eu aprendi. Estava tudo isso, mas eu perdi, deu um trabalho para fazer, é meio trabalhoso. A gente ia ter que reescrever, ver onde estava alguma palavra incorreta, mas aí perdi. Mas aí me veio essa ideia para a gente fazer isso, tá certo? Para a gente colocar tudo isso. Aí depois vocês anotem aí, que a gente vai colocar uma vez por semana, e é bom porque você vai aprender dentro do seu contexto. É o contexto assembleiano e o contexto que você está habitando, está fazendo parte, tá bom? Mas algumas pessoas me falaram sobre a Santa Ceia. Eu tinha prometido que iria dar uma rápida orientação sobre a nossa Santa Ceia, como ela é ministrada. Eu venho e faço parte de uma escola assembleiana, então, claro que eu vou falar dentro daquilo que eu aprendi, Existem várias formas, ou algumas formas de se servir a ceia, diverge de estado para estado, de igreja para igreja, mas eu vou falar da maneira que eu aprendi, para a gente manter a nossa identidade, né, e ter aquele padrão para todas as nossas congregações. Na verdade, o culto de ceia é um culto semelhante aos outros cultos, não tem diferença, entre aspas, em o culto da ceia. Você começa cantando os 3 hinos, claro, os irmãos chegam, faz a oração devocional, normalmente se faz, depois se canta 2 ou 3 hinos da harpa, você procura hinos relacionados com a ceia, faz a leitura, uma leitura baseada no assunto da ceia, escuta os irmãos do departamento, normalmente como é feito nos outros cultos. Quando for umas 8 horas, 8h05, 8h10, aí você ministra uma palavra até, ou você ou alguém que você convidou, até 8h30 mais ou menos, dependendo do tamanho da congregação. Aqui a gente vai pesar mais ou menos meia hora para celebrar a ceia, tem congregação que em 15 minutos a gente celebra, então você vai deixar mais ou menos meia hora para celebrar a ceia.
Veja, tem 3 hinos, leitura, oportunidades, 8, 8, 5, 10. Ministra-se uma palavra, até 8h30, 8h40, dependendo do tamanho da congregação. Aí você agora vai entrar no processo da ceia, vai ministrar a ceia. Agora vai ser propriamente dito o culto da ceia. Depois dessa parte, você vai entrar propriamente dito no culto da ceia. Pede à igreja para se colocar em pé, lê um texto da Bíblia. Normalmente eu leio ou 1 Coríntios 11:23 ou Lucas 14, 22, 14, 19 e o 20. Normalmente são esses os textos que eu faço uso. Pede para alguém orar pelo pão, um presbítero, um evangelista, um pastor, você mesmo pode orar. Eu aconselho, quando for orar pelo pão, erguer ele um pouco à altura dos olhos, porque quando você ora, você solta saliva, entendeu? Então é interessante que você ergue ele um pouco à altura dos olhos. Eu até vi um doutor ele dizendo que você que vai dar alimento para seu bebê, sua criança, não sopre no alimento, que você está cuspindo sem querer no alimento, e aquilo contamina, entendeu? Então você ergue mais ou menos a altura dos olhos e faz a oração com ele erguido para não cuspir. Eu até agora estou meio preocupado quando vou comer bolo de aniversário. E tem umas velas agora que aquela, não sei de onde veio não, meu irmão. O camarada sopra umas 30 vezes, ela acende, a gente com vontade de comer o bolo, não só. E o camarada cuspindo em cima do bolo. É por isso que tem gente que diz, eu não gosto não do glacê. Entendi agora, né? Na verdade, quando fazem para mim, eu tiro a vela e assopro. Então você ergue, a pessoa pede para um departamento, alguém cantar, enquanto você parte o pão, presbítero evangelista, partir o pão, chama uma diaconisa e autoriza ela a servir o pão. Cada um pega o seu pedaço, esse é o nosso sistema, fica com ele na mão, até que todos são servidos. Nós vamos tentar controlar, a partir do próximo mês, que dentro do sistema assembleano é assim: o diácono serve o membro, o presbítero serve o diácono, o evangelista serve o presbítero e o pastor serve o evangelista. Eu vou até, na verdade, não só para o culto de ceia, mas eu estou pensando em as primeiras fileiras aqui ser para obreiras, diaconisa, missionária, pastora. A gente vai separar essas primeiras fileiras da frente para as amadas, em todos os cultos, tá certo? Principalmente na ceia já fica mais fácil de identificar. Como aqui o salão é quase um quadrado, ele é 12 por 13, é praticamente um quadrado, a gente tem dificuldade de colocar as cadeiras de lado. E eu até mostrei na reunião das irmãs que tira um pouco a estética, fica um pouco vácuo quando põe assim. Então a gente vai tentar sempre manter esse alinhamento nas cadeiras. Coloca aqui para diaconisa, pastoras, missionárias, sempre as 2 primeiras filas. Os irmãos querendo fazer na congregação não é uma ordem, é uma orientação. Aqui a gente vai tentar ter esse controle. Então assim vai se ministrar a ceia, né? E quando vem para cá, já vai ficar mais fácil de identificar, né? Porque às vezes a gente se confunde um pouco, e tem alguns que foram separados há pouco, e às vezes a gente se confunde, em saber quem é diaconisa, quem é missionário e tal, mas aí vai tendo esse controle. Então a ceia é simples assim. Aí depois vem o vinho. Pega o pão, o pastor, o dirigente do culto, quando você está com o vinho na mão, ele vai citar, está lá em Mateus ou em Lucas. Pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe dizendo: tomai e comei, esse é meu corpo, que a partir de por vós comamos dele todos em nome de Jesus. Você vai esperar essa ordem do dirigente do culto. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu dele dizendo: tomai e comei, esse é meu corpo, que a partir de vós. Aí você diz: comamos dele todos em nome de Jesus. Já o vinho, tem lugar que as pessoas também ficam com ele na mão esperando essa determinação. Mas dentro da nossa escola, você vai tomar o vinho na mesma hora que o cálice está sendo passado.
Você já pega e já toma. Porém, os que vão servir o vinho, nos diaconisa, vem até a mesa, vão pegar o vinho e vão esperar o pastor ou o dirigente dar a ordem, porque assim como existe uma determinação para comer o pão, vai haver uma para o vinho. Aí eles pegam, fica esperando, aí ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do sangue que é derramado por nós, bebamos dele todos em nome de Jesus. Aí foi autorizado, aí todos passam a tomar o cálice e vai seguir a mesma liturgia, diácono, membro, presbítero ao diácono, evangelista ao presbítero e pastor ao evangelista. A gente ainda está uma igreja em formação, ainda está se formando, e a gente vai colocando tudo isso em ajuste, tá bom, queridos? Aqui também não é uma determinação para os irmãos, mas aqui a gente sempre está convidando os diáconos a sentar com a gente no púlpito. Se os queridos quiserem também convidar os diáconos das congregações a ladeá-los, às vezes também o espaço às vezes não coopera, mas os irmãos podem fazer, são pessoas que já têm uma certa hierarquia dentro do conjunto, não é uma determinação, é uma orientação. A gente sempre chama eles para estarem conosco, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixa eu ver mais aqui. Outra coisa que eu preciso passar para os irmãos é sobre os nossos, não é doutrina, é uma mistura de doutrina com uso e costume, mas a gente tem um segmento dentro da nossa igreja, irmãos, para o comportamento de homens e mulheres, em vestimentas, em adornos, em pinturas. A gente tem esse cuidado. Então, principalmente da parte da liderança, é bom que a gente tenha esse cuidado. A igreja está se modernizando, a igreja no sentido assembleia, né, que ela era bem mais fechada e tudo mais, então a gente precisa ter esse cuidado. O nosso presbítero Diego, ele veio da igreja batista e lá era normal usar barba, eu conversei com ele, mas a gente pode ver agora, mas a gente pode ver em outro momento, se os irmãos acharem que não tem nenhuma questão, porque não existe assim um mandamento específico na Bíblia que diga que é errado, que não é, é só questão de como é que eu posso dizer, de uso e costume da igreja, um sistema, entendeu? Eu não sei o que é, mas se os irmãos quiserem dar uma opinião já agora, eu já deixo os irmãos à vontade, né? Vocês que usam se falar são suspeitos, quem não, não é, quem usa eu concordo com isso aí. Eu não sei, mas assim, né? Tem esse mas vocês ficam pensando aí, de repente vocês podem querer se expressar, mas não se esqueçam, vocês depois se inscrevam lá olha, a gente vai falar no canal sobre oportunidade, que às vezes tem obreiro que não sabe o tempo de uma saudação, o tempo de uma palavra, o tempo de uma mensagem, não é? E às vezes acaba, como é que eu posso dizer, eu não digo que, não estou achando aqui uma palavra, mas causa um desencontro no culto, rapaz, fica um culto meio emperrado, meio pesado. Às vezes a pessoa não teve aquela habilidade para administrar uma saudação. A saudação é de 3 a 5 minutos. Quando alguém disser, vamos ouvir uma saudação pelo irmão, 3 a 5 minutos. Quanto mais rápido você for, mais ponto você ganha diante do dirigente. Ele fica sempre naquela expectativa, não vou dar, mas quando passa a gente fica sempre com aquele receio, quando é aquela pessoa que vai muito além, a gente fica naquele cuidado. Então tenha sempre esse cuidado, procure administrar a oportunidade para cantar, a oportunidade para pregar, não misture muito. Quando alguém disser, vamos ouvir uma palavra, você vai ter de 5 a 7 minutos, entendeu? Aí você vai administrando. Eu estava analisando que às vezes tem pessoas que têm muito assunto, e talvez até essas pessoas digam assim, por que é que eu não sou convidado para pregar aqui, pregar acolá? Eu vou dizer algo do meu pensamento que talvez possa servir para os amados irmãos. Às vezes, querido, a pessoa tem muito assunto, mas às vezes mistura demais, entendeu? Aí às vezes dificulta, por exemplo, alguém disse, eu não sei se é o pastor Elianai Cabral, é um grande mestre
das Assembleias de Deus no Brasil, ele disse: se você for falar de laranja, ele dá esse exemplo para ficar fácil de você entender. Só se você for falar de laranja, mesmo banana sendo fruta, melancia sendo fruta, não falo nem de banana nem melancia, falo de laranja. Porque tanto vai ser mais saudável, mais gostoso para quem usa, ou para quem ouve, melhor dizendo, como vai ser mais didático, entendeu? Porque quando, por exemplo, outra coisa que eu ensino, acho que deve estar no canal também essa lição, que às vezes você é convidado para ir para um evento, e existem várias maneiras de você entender um evento. Você está no culto festivo, e, por exemplo, tem um tema, veja só, tem um tema no culto, aí você vai, recebe a oportunidade e começa a pregar, pá, 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 pá. Aí sabe o que é que acontece? Aí você falou tudo que o pregador tinha programado para pregar. Você agora deixou o pregador, apesar de que eu vi dizer que por aí afora, lá pro lado não sei de onde, tem pregador que prega e tal, e faz aquele movimento, e eu vi dizer que tem dia ele que diz assim: eu quero ver como é que ele vai pregar agora, depois da minha saudação. E que quiser. E aí eu querendo puxar o tapete do outro mesmo, né? O negócio tá beleza. Então tem que ter esse cuidado. Aí numa festividade, se eu estiver numa festividade e eu não for o pregador, eu tenho que falar o menos possível. E pode até ser que seja interessante que eu não fale dentro do tema. Agora fale bem resumido. Por quê? Porque se na verdade tiver no culto 3 ou 4 mensagens, Deus vai falar com todo mundo, mas pode ser que nem todo mundo absorva, porque vai ser muita informação. Então esses detalhes precisam ser observados. Então isso também tem lá e a gente vai revisar. Tá bom, meu querido? Mas façam isso. Então, já a mensagem é 20, 30 minutos, 40, depende do desenvolver do culto. Tá bom, querido? Outra coisa também que eu vou pedir aos dirigentes das congregações, a gente não sabe como é que vai desenrolar as coisas, mas os irmãos tenham um certo cuidado sobre as despesas, sobre material de limpeza, água. Tenham cuidado, não vá fazer assim coisa para constranger, mas tem um equilíbrio. Quando eu digo que não devo fazer coisa para constranger, eu lembro que em Capela chegou um pastor, não vou dizer o nome da igreja, aí os irmãos estavam bebendo água, e ele não reclamou porque os irmãos estavam bebendo água, tá? Ele reclamou porque achou que os irmãos estavam bebendo muita água. Aí ele chamou os irmãos de camelo. Mas os irmãos daqui têm barriga de camelo? O camelo parece que toma 90 litros d'água de uma vez só, não é? Aí o irmão estava no corredor. É assim, né? Mas ele vai ver se recebe meu dízimo. Claro que um erro não justifica o outro, né? Mas às vezes, no desejo de economizar 20 ou 30 reais, acabou tendo um prejuízo grande. Aqui a gente está pagando quase 200 reais de energia. A gente colocou o ar, quase 200 reais. Aí eu já disse para o irmão Rafael, quem sempre chega, irmão, liga o ar-condicionado. No caso de 10 ou 20 ou 30 reais economizando de energia, aí a gente causa um desconforto no irmão, que contribui, que dizima, e às vezes ele, peraí, não vou dizimar, eu não estou dizimando, não é para ter os benefícios. Então você precisa ter esse cuidado. A igreja tem que estar ajeitada, limpinha, bonitinha. Claro que você vai conscientizar, vai orientar, vai educar os irmãos de uma maneira muito saudável para não ter prejuízo, porque o nosso objetivo é ter resultados positivos. Eu até lembro de uma coisa que eu falei com as irmãs na reunião: se a gente pode causar uma boa impressão, não causa uma má impressão. Então, todo o trabalho ele deve ter esse foco, ter essa visão, ter essa compreensão. Tá bom, queridos? Olha, o nosso evangelista Edinaldo, nosso secretário, ele vai trazer algumas informações para a gente, e daqui a pouco a gente vai estar agradecendo a Deus por este trabalho, por essa reunião. Na verdade,
para mim é mais uma confraternização. Eu peço aos irmãos que não deixem de estar aqui. Lembre-se do que eu falei, às vezes eu leio um livro de 50 páginas e tiro 2 ou 3 lições, e assim eu vou acumulando aquelas lições que a gente vai recebendo, e daqui a 3, 4, 5 anos você vai estar com uma bagagem, você vai estar com uma estrutura, você vai estar com uma... Porque às vezes você pede um trabalho como esse, e é no trabalho como esse que vai vir uma resposta para um problema que ainda vai surgir. Aí você não veio, perdeu aquela habilidade, tá bom?